Olá, tudo bem? Bom, começando mais um Papo da Madrugada aqui no Instante News.1. E aqui com a gente, Marcelo Campos, para comentar as notícias da semana. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Ronaldo, e uma boa noite para você que vai curtir mais esse Papo da Madrugada. Pois é, a gente começa o programa de hoje com a repercussão do bate-boca, né? Ridículo, entre os senadores Renan Calheiros e Jorginho Melo, né? Senadores batem boca na CPI com xingamentos de ladrão, picareta e vagabundo. Que Ô, coisa, hein? rapaz, o Renan Calheiros acha que pode tudo, né? Depois que o senador Omar Aziz fez um deboche, não sei se você viu, relacionado à convocação do empresário Luciano Hang para depor na próxima semana, e ainda desdenhar dos patriotas que se vestem de verde e amarelo, o Renan Calheiros disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro era corrupto. Aí o senador Jorginho Melo não deixou essa afirmação dele ficar sem resposta, né? Ele não gostou aí da intervenção e saiu em defesa do presidente, né? Na sequência, o apoiador do governo disparou, né? Vai para os quintos dos infernos. Aí o Renan Calheiros, logo em seguida, chamou ele de vagabundo. Ele não ficou calado. Vagabundo é você, ladrão, picareta. Aí, rapaz, a partir desse momento, o relator se levantou, foi em direção ao colega, aí veio a turma do deixa disso, mas é uma vergonha para a coleção dessas aberrações aí que nós estamos vendo aí nessa CPI, né? As pessoas não têm mais estômago para assistir esse circo, né, Ronaldo? É inacreditável, rapaz, isso é que me impressiona. Um senador da República agir dessa maneira, e ainda mais você sabendo que ele já foi presidente do Senado e, pasme, ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, rapaz. Olha, eu ainda tenho esperança na justiça do país. Eu confesso para você que a esperança é remota, mas eu ainda tenho, viu? E eu espero ainda ver um Renan Calheiros e um Omar Aziz no lugar que eles merecem, que é a cadeia, né? Isso mesmo, Marcelo. Reações desse tipo, né? Parece que isso é um desespero, né? É, Eles não encontraram nada até agora de concreto contra Bolsonaro, contra o governo, né? E ali só tem narrativas absurdas, né? Que servem de combustível para opositores, imprensa, colocarem lenha nessa fogueira. E é. como eles não encontram provas concretas de alguma irregularidade do governo, eles precisam prorrogar essa aberração, que é a CPI, né? E ainda adiar a divulgação do relatório do Renan Calheiros, né? Renan adia para outubro a entrega do relatório final da CPI da Covid, né? Pois é, o adiamento foi decidido depois de uma reunião envolvendo a cúpula da CPI na noite de domingo passado, né? A cúpula da CPI deseja incluir no relatório de Renan as informações que foram obtidas a partir de busca e apreensão, né, na sede da Precisa Medicamentos, na semana passada, e também da investigação sobre a Prevent Senior, acusada por ex-funcionários de ter usado pacientes para levar adiante o tratamento precoce contra a Covid-19. Ronaldo, para mim, credibilidade zero para esses aí acusarem quem quer que seja, viu? Olha, se bobear, os verdadeiros culpados vão acabar sendo beneficiados pela atuação dessa corja aí que a gente está vendo, viu? Verdade, mas quem anda colocando as manguinhas de fora é a senadora Simone Tebet. Ah, que coisa, né? Simone Tebet quis lacrar, mas foi desmoralizada na CPI, né? Absurdo o que fizeram na CPI com o ministro, né, Marcelo, da CGU, Verdade. Wagner Rosário, né? E quando ele rebateu as acusações da senadora Simone Tebet, acabou desencadeando uma discussão na CPI da pandemia. Isso aconteceu na última terça-feira, dia 21. Agora, durante a sessão, a parlamentar questionou a atuação da CGU diante da investigação sobre as suspeitas do contrato de compra da Covaxin, a vacina contra a Covid-19. Isso entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Só que ele não se intimidou com a senadora, né? Precisa ficar claro, é que
esse pessoal da CPI tenta desmoralizar os depoentes, e não foi diferente com o ministro. Ela tentou desmoralizá-lo, né? E, num determinado momento, que ela parecia realmente descontrolada, ele disse: olha, a senhora está descontrolada aí. Ele disse que ela deveria reler todo o processo, praticamente alertando aí a senadora de que as falas dela eram balelas, né? E só narrativas. E ele completou, dizendo que ela estava falando uma série de inverdades. Esse pessoal se ofende com a facilidade, rapaz, impressionante, né? E olha, ele ainda foi pedir desculpas à senadora. Só que ele não abriu mão das suas convicções, nem de tudo que ele falou, e está certíssimo. Aquilo ali é uma armadilha para quem apoia o governo. Isso aí já está claro para todo mundo, né? Esse pessoal da CPI perdeu a noção, rapaz. Eles acham que podem denegrir as pessoas sem que elas reajam. Aliás, eles fazem isso justamente para provocar a reação dos depoentes. Essa é que é a grande armadilha, né? Só que ninguém é de ferro, e eles sabem muito bem disso, né? E ainda bem que nem todos que estão lá são farinhas do mesmo saco, são farinha do mesmo saco, né? O senador Marcos Rogério reagiu, olha aí, ele disse que o G7 constrangeu o ministro da CGU e chamou a CPI de espetáculo circense, né? Sem dúvida, aquele é um circo mesmo, né? E ele tem toda a razão, né, Marcelo? Essa semana, além das novas aberrações, a CPI decidiu por novas convocações. Olha só, senador apresenta pedido para convocar Jair Renan à CPI da Covid. E quem apresentou o pedido foi o senador Alessandro Vieira. Disse ele: apresentei requerimento para convocar o senhor Jair Renan para que ele possa dar pessoalmente um alô, olha só o termo, né, para a CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconi Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos, disse Vieira em postagem no Twitter, né? Agora, a comissão ouviu o empresário Marconi Faria no último dia 15, e o Marconi negou, né, o rótulo de lobista, né? Durante o depoimento, ele confirmou ser amigo de Jair Renan. Na justificativa do pedido, o Alessandro Vieira diz que o filho do presidente deve explicar a relação com o suposto lobista e justificar ameaças feitas à CPI. Agora, outro que também foi convocado foi o empresário Luciano Hang. Ele publicou uma nota oficial, né? Disse ele: recebo com tranquilidade a informação que serei convocado para depoimento como testemunha na CPI da Covid-19 na próxima quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Será um prazer estar presente e falar de todo o trabalho que foi feito visando ajudar no enfrentamento da pandemia, buscando auxiliar na saúde do povo brasileiro e também na economia. Desde o princípio falo que era preciso cuidar da saúde sem descuidar da economia. Estou totalmente à disposição para esclarecer qualquer questionamento, disse o Luciano Hang. Olha, tem uma coisa, Ronaldo, você sabe que em Brasília lobista é igual urubu em cima de carniça, né, rapaz? Todo mundo ali fica rodeando, rodeando para ter uma oportunidade, aparecer numa foto, e até esse pessoal da CPI sabe disso, né? Só que essa CPI, como eu falei ainda há pouco, é a CPI das armadilhas. Você vê que o objetivo é um só, é destruir a imagem do presidente e, se possível, tirá-lo do cargo aí o mais rápido possível, né? Todo mundo viu o tom debochado do Omar Aziz quando ele publicamente convocou o Luciano Hang. Aquilo é uma vergonha, rapaz. Um cara desse, no mínimo, tinha que ser chamado numa comissão de ética pelo desdém como ele fez o convite, né? Agora, resta a gente esperar para ver mais uma sessão de humilhação pública, né? Só que me parece que o Luciano Hang de bobo não tem nada. E a gente também imagina o resultado que isso pode dar. Se as respostas dele não agradarem àquela cúpula da CPI, aí é provável que ele tenha o sigilo quebrado, quem sabe até pedido de prisão. Esses caras são os canalhas, né? É isso que eles são. As pessoas estão indignadas com isso e você pode ver aí o depoimento dessa médica, olha só, é um exemplo. 15 de setembro de 2021, aqui de Fortaleza, médica Nilde Coutinho. Eu queria chamar a atenção de todos vocês sobre uma notícia que saiu nos Pingos dos Is, sobre essa CPI do Covid. Vejam bem o que saiu aqui
nas mídias. A ex-mulher de Caetano Veloso produzirá a cerimônia de encerramento da CPI do circo. O Spiegel News lembra que Lavigne foi convidada para criar o cerimonial de encerramento da CPI. Vocês já ouviram falar nisso? Um cerimonial de encerramento da CPI? Vocês sabem que isso é muito dinheiro que sai do nosso bolso, do nosso suor, dos nossos plantões noturnos? Abram os olhos e pensar que existe tanta gente da classe médica de esquerda. Como é que se pode admitir isso? Haverá um show de encerramento em homenagem às vítimas, discursos de parentes dos mortos. Isso é um absurdo. Isso é uma apelação que é inadmissível num país jovem, bonito, rico como o Brasil. Abra os olhos, mas as eleições estão aí. Vamos continuar com Bolsonaro, porque só ele consegue mostrar esse fosso que se tornou a política do Brasil. Pois é, Marcela, tem que causa revolta mesmo, né? Agora, essa semana, o presidente Bolsonaro foi a Nova York fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Na véspera, ele comeu pizza na rua. A oposição e a imprensa, né, caíram de pau. Bolsonaro ironiza críticos após comer pizza na rua em Nova York. E após aparecer comendo pizza na calçada, né, de um restaurante em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro passou a ser criticado por setores da imprensa brasileira. Parte da mídia atribuiu o gesto ao fato de Bolsonaro não ter se vacinado e afirmou que a ideia seria ele driblar regras de vacinação da cidade. Nas redes sociais, Bolsonaro ironizou os críticos ao não demonstrar qualquer tipo de preocupação. Mas o presidente também foi alvo de um protesto, olha só, em Nova York, acredite se quiser, um protesto com 7 pessoas que estavam acompanhadas por 5 jornalistas. Tudo maluco, né, rapaz? Alvo de protestos em Nova York, Bolsonaro ri, meia dúzia de acéfalos. É isso mesmo, né? Rapaz, esse protesto mostrou duas coisas, né? Que os opositores do presidente nos Estados Unidos são muito poucos, né? Porque, pelo que foi apurado, eles estavam a serviço aí da ex-mulher do Caetano Veloso, a Paula Lavigne, né? Que vai até produzir a cerimônia de encerramento da CPI a pedido do Renan Calheiros. Olha o circo completo, né? Mas veja só, essa notícia, né? Protestos contra Bolsonaro nos Estados Unidos foram organizados por grupo de Paula Lavigne. A segunda coisa que esse protesto mostrou é como a Paula Lavigne está indignada por ter perdido aí a mamata da Lei Rouanet, né? E se bobear, deve ter financiado esse protesto com sobra do dinheiro que ela captou. Realmente esse pessoal, além de desmoralizado, rapaz, eles estão desesperados. Só que antes do discurso da ONU, o presidente se encontrou com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o Boris Johnson, né? Disse que estava encantado com o Bolsonaro e que ficou muito feliz em conhecê-lo. Agora, você imagina como é que ficaram aí os opositores do presidente e a imprensa brasileira depois de ouvirem uma coisa dessas, né? Mas a gente vê o desespero também depois do discurso do presidente da ONU, né? Ele, na abertura geral da ONU, disse que foi lá para mostrar um Brasil diferente daquilo que é publicado nos jornais ou visto nas televisões. E ele realmente mostrou mesmo um outro Brasil. Tanto que o pronunciamento dele, para desespero, mais uma vez, dessa oposição e dessa imprensa, foi um sucesso, né? Ele alcançou, inclusive, o 2º lugar nas buscas do Google no mundo inteiro, rapaz. Isso os caras não aguentam, né? Aí teve também um comentarista da Jovem Pan que fez um artigo muito interessante, né? E ele até disse, para desespero dos inimigos, o discurso do Bolsonaro confirma porque que ele é um inegável fenômeno político, né? Pois é, foi o Jorge Serrão, né, da Jovem Pan, que fez o comentário, né? Na ONU, para desespero, disse ele, né, dos inimigos, Jair Messias Bolsonaro confirmou porque é um inegável fenômeno político que desperta amor e ódio. Em 2018, depois de tomar uma facada, quase morrer e não participar dos debates eleitorais, conseguiu se eleger presidente da República de maneira surpreendente para o establishment.
Os donos do poder no Brasil não aceitaram a escolha de um sujeito com perfil conservador, com a agravante de não ter o verniz da tradicional aristocracia tupiniquim. O cara foi um militar que saiu do exército por seu agressivo estilo reivindicatório, quase sindicalista, né? E depois, durante 28 anos, foi um político, vereador e deputado federal que agiu sempre como lobo solitário, sempre isoladamente. Não se envolveu com esquemas, nem em esquemas, porque não tinha índole, mas também porque não era convidado, né? E o resultado não podia ser diferente, né, Ronaldo? Você vê que é, é, só mesmo a imprensa que não noticiou porque ia dar tiro no pé, né? Mas o Bolsonaro discursou, a oposição entrou em desespero e as redações aí da velha mídia foram à loucura, rapaz. Como foram, rapaz. E após o discurso, né, manifestantes favoráveis ao governo esperavam para saudar o presidente Bolsonaro, né? Em Nova York, brasileiros saúdam o presidente após discurso na ONU. Pois é, aí deu para ver a diferença do protesto daqueles 7 de Nova York, como disse o Guilherme Fiuza, né, para essa manifestação de apoio, que foi no mínimo 20 vezes maior, né? Como disse, até o Guilherme Fiuza comentou isso, né? É verdade. Agora, tem uma notícia chata nessa viagem, viu? O ministro da Saúde testa positivo para a Covid-19 em Nova York. E veja como são as coisas, né? Olha a situação do presidente, que não foi imunizado, e a do ministro da Saúde, que já tinha tomado 2 doses da vacina. Dá ou não dá a impressão, Ronaldo, que esse pessoal que vive falando em ciência não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Mas a Anvisa até fez uma recomendação à comitiva do presidente, né? Pediu que todos ficassem em quarentena aí, para que pudesse não transmitir aí a doença, eventualmente, caso fiquem mantendo contato aí com as pessoas nos ministérios e tal. Então, recomendou a quarentena. É verdade. Nossos do ofício, né? É. Agora, mas parece que não é só no Brasil, não, Marcelo, que tem gente incomodada com o Bolsonaro. Olha só essa notícia. PSG pagará 40 milhões de reais para Neymar não falar de política ou fé. Caramba, todo mundo sabe, né, que o Neymar nunca escondeu sua fé cristã. Ele sempre compartilhou Jesus, né, nas redes sociais, com seus fãs, e também quando comemora gols e vitórias, né? Neymar também nunca escondeu de ninguém a sua amizade com o presidente Bolsonaro, seus filhos, a família do presidente, né? Mas seu clube francês, o PSG, parece terra do Macron, né? PSG parece estar preocupado em limitar as atitudes do jogador, né? No clube existe um bônus ético. Os caras inventam um termo para tudo, né? Que Neymar receberá se for capaz de ser cortês, pontual, simpático e disponível para a torcida, né? No total, o jogador irá arrecadar, olha só a grana, hein? 541.680 euros por mês brutos, hein? Se conseguir cumprir tudo o que estabelece o tal bônus, ou seja, mais de 6 milhões e 500 mil euros por ano por ser simpático e não gerar polêmica. No total, o valor representa 40 milhões de reais por ano. E olha que esses bônus aí não são exclusivos para o Neymar, né? Mas que esquisito né, rapaz? Tudo bem que durante as partidas ele está ali com o uniforme do clube, representando o clube, ele não se manifeste. Só que fora de campo, eu não vejo nenhum problema dele se posicionar com relação a qualquer assunto. Quem tem que avaliar se vai ser bom ou ruim para a carreira dele é ele mesmo. O clube deve focar nos resultados que ele deve apresentar jogando futebol e tudo que acontecer dentro do gramado, onde ele estiver com a camisa do time. Fora isso, não tem nada que se meter, né? Ele não deixa de ser um cidadão, né? Porque Pois é jogador. Uma coisa está ligada à outra, né? Pois essa semana, o Ministério da Saúde recomendou a não vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos em virtude de casos de reações a vacinas contra o vírus, e a gente aqui evita até falar o nome, né? A maior reação veio do governador de São Paulo, Joãozinho Dória, que disse que continuaria a vacinar os adolescentes. O governador de Goiás, né, o
Caiado, né? Não, Recuou, não, mas não foi o governador Caiado, não. É o Ibanez. Ibanez é Brasília. Foi o Ibanez, não foi de Goiás, não. Desculpa. Não foi o Ibanez que falou isso, né? Recuou. Perfeito. Desculpa, então, aqui, erro meu. Mas 2 dias depois, ele informou também que continuaria a vacinação dessa faixa etária no Estado, né? Os partidos PSB, PCdoB, PSOL, PT e Cidadania protocolaram uma ação do Supremo questionando a decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação de jovens entre 12 e 17 anos sem comorbidades. E o ministro Ricardo Lewandowski, que agora é médico também, né, confirmou que o STF tirou do governo federal a competência para conduzir as ações relacionadas à pandemia no país. Disse Lewandowski, doutor Lewandowski, decide que estados podem optar por vacinar jovens mesmo sem aval da saúde. Você vê que o ministro alegou que a Anvisa aprovou a utilização da vacina da Pfizer para crianças e disse que viu indícios ali de que a decisão do governo federal foi intempestiva e, aparentemente, segundo ele, equivocada. E, se fosse mantida, poderia promover indesejáveis retrocessos no combate à Covid-19. O Lewandowski também citou que a imunização dos jovens é uma medida relevante aí para a volta às aulas presenciais. O Ministério da Saúde diz que os benefícios da vacinação em adolescentes ainda não estão claramente definidos e alegou que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, não recomenda a imunização de adolescentes. Mas afirmou apenas que, nesse momento, a vacinação desse grupo não é prioritária, só que não adiantou. Anteontem, você vê, inclusive, o Ministério da Saúde voltou atrás e causou aí até um certo mal-estar, porque pareceu que a decisão foi precipitada. Eu, particularmente, acho que o Ministério da Saúde, Ronaldo, agiu com prudência, como ele deve sempre agir. E a situação é muito complexa, né? E depois que a Anvisa informou que os casos de mortes de adolescentes não tinham relação, que estavam sendo pesquisados, não tinham relação com a vacina, aí ele voltou a liberar. Só que, mais uma vez, a gente vê o mal que o STF fez ao Brasil, tirando poderes do governo federal e repassando esses poderes para prefeitos e governadores. Virou uma sambalelê. É verdade, Marcelo, mas as decisões, né, de ministros do STF já estão incomodando até as plataformas, né, que costumam censurar os conteúdos da direita brasileira na internet. Google e Twitter veem ordens de Moraes contra bolsonaristas como desproporcionais e citam censura. Olha, qualquer pessoa com mais de 2 neurônios sabe que uma hora essas ações absurdas contra a liberdade de expressão podem se virar contra aqueles que, no primeiro momento, adoram os abusos, né? Porque eles são praticados justamente contra quem pensa diferente deles. Só que um dia a casa cai, né? E esse pessoal das plataformas já começa a considerar também essa possibilidade. Está vendo que, se o negócio continuar assim, vai ficar ruim depois. Você veja que o Google citou, rapaz, o marco civil da internet ao sustentar a decisão do Moraes e mostrou que ela contém irregularidades. A primeira é que é ilegal pedir o bloqueio de páginas na plataforma sem apontar o conteúdo específico. E ainda que o objetivo seja impedir eventuais aí citações criminosas que podem ocorrer, seria necessário apontar a ilicitude que justificaria a remoção dos conteúdos. Depois teve outro argumento, que ao transferir para a Procuradoria-Geral da República a prerrogativa para determinar o que deveria ser removido, o Moraes deixou de atender o dispositivo que exige prévia apreciação do Poder Judiciário quanto à ilicitude do conteúdo. É uma vergonha a mais para o nosso Supremo Tribunal Federal, né? É verdade. Agora, olha o PSDB aí, gente. Planalto, né? PSDB oficializa os 4 nomes que vão disputar as prévias. O governador de São Paulo, João Dória, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, vão participar das prévias do partido para concorrer ao Palácio do Planalto em 2022.
Nenhuma novidade, né, Ronaldo? Eu acho que a polarização não vai ficar entre o João Dória, aliás, vai ficar entre o João Dória e o Eduardo Leite. E, nesse particular, os caciques do partido estão mais para apoiar o governador gaúcho do que o calcinha apertada, né? Apesar de estar desgastado aí junto à população e as próprias lideranças do PSDB, o Dória, rapaz, tem uma máquina que eu não sei nem se foi comprada para tentar transformar em realidade o sonho dele de ser presidente do Brasil, né? Esse é apenas o primeiro passo, mas não vai ser fácil para ele como ele está pensando, não, pelo menos no meu ponto de vista, né? Mas os tucanos continuam se bicando. Olha só, o Aécio Neves está detonando os tucanos porque ficaram em silêncio quando o ex-governador Alckmin saiu do PSDB, né? É verdade. Agora, essas prévias, Marcelo, estão com cara de que será uma pancadaria geral, né? Quem sobreviver, verá. Será o candidato do partido ao Planalto, né? Será o candidato ao partido ao Planalto, do partido ao Planalto em 2022. Agora, vamos dar uma passada em algumas manchetes da semana? Então, vamos lá. Alcolumbre diz que sabatina de André Mendonça só será marcada após decisão do STF. Barroso compara atos do dia 7 com golpes de Hitler e Chaves. Meu Deus do céu. Barroso proíbe missionários religiosos em terras indígenas. A pedido de quem? Do PT. Fux. Este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de democracia. Olha, Ronaldo, com essas manchetes aí, essas primeiras que você mostrou, dá para ver bem no que se transformou o nosso Supremo Tribunal Federal, né? E tem uma outra coisa com relação ao Alcolumbre, né? Você vê a que ponto chega um senador da República, né? Em vez de decidir, não decide porque foi contrariado aí por uma série de razões, queria ministério, não conseguiu, queria tirar vantagens aí do governo, não conseguiu, agora está fazendo beicinho, né? Então, esse é o nível do nosso Congresso hoje. É ridículo, né? Agora, tem mais aqui, olha. Militantes do MTST invadem prédio da Bolsa de Valores no centro de São Paulo. Tabata Amaral notificará Zé de Abreu na Justiça. Tabata Amaral acusa a esquerda de conivência com Zé de Abreu. Esse Zé de Abreu é um débil mental que adora cuspir nos outros, né? Como a gente já viu. Como ele está longe do Brasil, então ele não pode cuspir e fica afiando a língua. Mas agora a Tabata Amaral já está começando a sentir o que acontece quando não se compactua com o que a esquerda pensa e defende, né? Mas, por falar em esquerda, é bom a gente assistir um vídeo que eu vou botar aqui, Ronaldo, que ajuda a clarear muito as coisas da nossa política. Essa gravação aí é de um evento do BTG. Meus amigos, o vídeo de hoje é um sinal de alerta, um sinal de amarelo quase vermelho que chama a nossa atenção, e eu quero que tu veja com teus próprios olhos o que a gente está vivendo e o que está se armando. Hoje foi um dia do Macro Day, que é um evento do banco BTG Pactual, e no vídeo de hoje nós vamos falar da relação dos bancos com o governo. Olha só, cara, nesse dia de celebração do Banco BTG, quem que eles chamam para conversar sobre a política brasileira? Quero que vocês enxerguem, prestem muita atenção. Quem que está nesse palco aqui, vocês conseguem ver? A gente tem aqui o ACM Neto, que é o presidente do DEM. A gente tem aqui o Bruno Araújo, que é o presidente do PSDB. A gente tem aqui a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. A gente tem aqui o Kassab, que é o presidente do PSD. E a gente tem aqui na interlocução a Amanda Klein. Vocês conseguem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa imagem. Comande. Olha aqui, meus amigos. Quero que tu veja com os teus próprios olhos quem é que está nessa imagem. E por que eu quero te trazer isso? Porque eu quero que tu veja, cara, a quem os bancos estão indo e a quem os bancos estão ao seu lado. Eu quero que vocês se lembrem também, meus amigos, dessa pesquisa da XP, eu estou no site da própria XP aqui, né? Na qual eles colocam o quê?
Pesquisa XP de julho de 2021. Rejeição a Bolsonaro mantém tendência de alta. Lula abre 12 pontos em cenário eleitoral. O que leva um banco a fazer esse tipo de pesquisa? Tu já viu o Itaú fazendo pesquisa eleitoral? Tu já viu o Santander fazendo pesquisa eleitoral? Nunca. A gente nunca viu isso acontecer. E por que a gente tem aqui nessa pesquisa mostrando que o governo está 52% das pessoas acham que o governo está ruim ou péssimo? Ou, por exemplo, que o 63% das pessoas acreditam nas informações que a televisão passa acerca do governo. Ou mostrando que Lula tem 38% dos votos contra apenas 26% de Jair Bolsonaro. Por que vocês acham que a XP faz isso? Meus amigos, só para deixar claro, a XP pertence ao Itaú. Por mais que essa chamada aqui diz que o Banco Central aprova a cisão da participação do Itaú com a Unibanco, eu quero que vocês vejam que essa empresa na qual a XP está vinculada, ela pertence, cara, exatamente, de acordo com o comunicado, a alteração... Até vou dar um zoomzinho aqui, eu quero que vocês vejam com os próprios olhos. Esse é o meu objetivo. De acordo com o comunicado, a alteração decorreu da transferência das ações da XP Inc., de titularidade da Itaú. E a apresentação da Amanda Klein, né? Que coisa, né? Bom, mas tem outro vídeo que circulou essa semana nas redes sociais que mostra a herança fascista legada pelo PSDB, PT e companhia. Olha o que Antônio Gramsci, ele diz assim: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora, Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente. Isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes, dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. O socialismo que se vê na sociedade de hoje é o socialismo que vem de Karl Marx e de Engels. Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende na sociedade de então. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. Apresentar homossexualidade, degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. E tem aqui um sujeito que alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação, derrubar os padrões de cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Mas é isso, não quer mais do que as cartilhas que andaram circulando pelas nossas escolas, né, que só promoviam a chamada obscenidade, que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual, né, que nada é de liberdade sexual, porque as palavras parecem bonitas, mas não é liberdade, é libertinagem sexual. Então, usa-se palavras bonitas, palavras subliminares, mas o cunho da coisa, o princípio, a base da coisa é obscena, é desconstrução e descaracterização do ser humano. E aí você vê que o Bolsonaro, rapaz, teve muitas razões para tirar. Lembra do general Santos Cruz? Ele teve muitas razões para tirar o Santos Cruz do Planalto. Olha aí, general escorraçado do Planalto por Bolsonaro tem encontro com petistas e a máscara se espatifa, né? Mas agora tem uma notícia muito boa, Marcelo. A Jovem Pan oficializou em reunião com os seus funcionários, na última quinta-feira, 16,
como será seu canal de notícias na televisão, chamado de TV Jovem Pan. A ideia é apostar em muita opinião e ter uma linguagem inspirada na Fox News, dos Estados Unidos, que vive em guerra com a CNN e outros canais de esquerda, né? Por aqui, além da CNN Brasil, a Jovem Pan vai tirar muita audiência, eu tenho certeza, hein? Da Globo News, da Band News também, né? O canal vai estrear na TV por assinatura no dia 17 de outubro, mas pretende ir também para a TV aberta. Isso em breve, hein? É realmente uma boa notícia, sobretudo vindo dessa rádio que acabou virando TV, né? Mas que faz um jornalismo sério, coisa que anda faltando aqui no Brasil. E existe uma estratégia aí que eu soube para o horário nobre dessa TV Jovem Pan, né? Que é bater de frente com o William Vac e a Mona Lisa Perrone, lá na CNN Brasil, e com o programa Em Pauta e o Jornal das 10 da Globo News. Então, a partir de outubro, a gente vai ter uma opção para voltar a assistir TV, né? Coisa que eu já não faço tem tempo. Pô, vai ser bom, né? Vai ser bom para a gente que gosta de ver e fazer jornalismo, né? É. Essa semana nós temos um centenário, né, polêmico do educador brasileiro Paulo Freire, né? Ontem o Dose Dupla, né, você e o Marcelo Cardoso, né? Vocês mostraram ontem o que pensam seus admiradores e seus detratores. Agora vale a pena assistir, hein? Mas sobre a educação brasileira, eu só vou mostrar um post que foi publicado nas redes e que diz muita coisa, Marcelo. Aqui, já viram o Google hoje, né? OCDE, Brasil sofre com dificuldades, né? Eu estou com um problema da minha... O Brasil sofre com abismo em nível de leitura entre jovens de alta e baixa renda. Isso foi a BBC News que publicou, né? E depois a CNN Brasil, olha lá. Educação brasileira está em último lugar em ranking de competitividade. Grande homenagem aí ao Paulo Freire, né? Segue aí, Marcelo, vamos lá. Como você disse, vale a pena assistir ao Dose Dupla, né? Eu e o Marcelo Cardoso, nós fizemos um apanhado aí da vida do Paulo Freire, dos projetos dele e das aberrações também que a gente considera. Mas tem tudo ali, bem sintetizado. Só que, vamos falar de coisa boa agora, né, rapaz? É hora de diversão, de ilusionismo. Está na hora do abracadabra com o mágico Hamad. Botando... Botando as cartas na mesa, hein, Ronaldo? É isso aí. Muito bom, como sempre, né, Marcelo? Esse Hamad é um cracaço, né? Daqui a pouco vai ser convidado para o PSG e com bônus. Bom, essa semana o brasileiro mostrou, né, que está incomodado com as pesquisas de opinião. Parece que estão fora da realidade. E aí teve gente que mostrou a nossa modelo Gisele Bündchen, né? Mas aí é Bündchen, dentro da margem de erro do Datafolha, né? Está aí, Gisele Bündchen, segundo a margem de erro do Datafolha. Grande Zezé Macedo, né? Que contraste. Mas olha, teve essa aqui do Bolsonaro, cara, que valeu a semana, dá uma olhada. O Estado de São Paulo vendia 500 mil jornais. Hoje, os 10 maiores jornais do Brasil não vendem 500 mil. Isso é
perdeu a credibilidade. Virou um partideco político a grande imprensa. Globo lixo. Globo lixo. Não aceite chamar a Globo de lixo. Porque lixo é reciclável. O lixo é reciclável, né? Agora, Marcelo, é bom a gente dar um tempo nesses assuntos políticos, né? Veja só o que eu recebi. Amigos, política é um assunto que tem rompido amizades sinceras e abalado até laços familiares. Então, não falemos mais sobre a escolha de cada um. Vamos falar de aviação, por exemplo, né? Veja que avião moderno. Olha, Ronaldo, é bom já ir se acostumando até com a companhia de aviação, rapaz. Olha, mas o mundo anda muito tenso, Ronaldo. Olha só, um momento de tensão lá em Londres. Olha só, se o bispo der um passo, rapaz, a rainha come ele, olha lá. Não tem a menor dúvida, né? Agora, uma importante dica de etiqueta. Eu só peço desculpas aí, porque tem linguagem chula na história. Mas vale a pena a gente mostrar para todo mundo, né? Dica de etiqueta. Seja chique. Quando você for cagar, que coisa, hein? Diga aos amigos da mesa, com licença, eu vou matricular o Lula na natação. Rapaz, mas a polêmica da semana, rapaz, ficou por conta da exigência de comprovante de vacinação em restaurantes, né? E aí eu recebi uma história aqui, rapaz, que eu fiz questão de trazer aqui hoje para contar para vocês. Olha só, comprovante de vacinação nos restaurantes. Imagina a cena, né? Você e a sua esposa chegam à porta de um restaurante. Aí a recepcionista vira para você e diz assim: olá, como vai? Tudo bem? Mesa para 2, por favor? Sim, mesa para 2, tá bom. Aí a recepcionista, claro, qual é seu nome? Ele, Roberto. A recepcionista, ok, você e sua acompanhante possuem comprovante de vacinação? Aí o sujeito diz, bem, antes você pode informar quem é que vai atender a gente? Sim, senhor, é o Anderson, aquele que está ali, o atendente de hoje. Ah, que bom, você pode me mostrar o comprovante de vacinação do Anderson? Aí a recepcionista já ficou assim, né? Aí ele continua, né? Você poderia também me fornecer a prova de que o Anderson não é portador de HIV, de hepatite A ou B, ou qualquer outra enfermidade transmissível? Ah, claro, o mesmo se aplica a você e eu quero também saber dos comprovantes de toda a equipe da cozinha, né? Aí a recepcionista já não sabia nem o que falar, e o sujeito continuou. Olha, além disso, a gente prefere não ser atendido por alguém que usa drogas recreativas como maconha, cocaína, êxtase, metanfetamina, etc. Aí. Então, você poderia nos disponibilizar o exame toxicológico mais recente do Anderson? Na verdade, eu gostaria de ver o histórico médico de todos os empregados, se você não se incomodar. Aí a recepcionista, bom, deixa eu chamar o gerente para falar com o senhor. Tá bem. Ah, seria ótimo. E olha, você pede a ele também para trazer o histórico médico e o cartão de vacinação dele também, viu? A questão é que ninguém precisa de restaurantes e outros lugares, né, Ronaldo? Na realidade, são esses locais que precisam da gente. Então, a mensagem final desse post, não, foi via WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp que eu recebi é a seguinte: comece a marcar logo o seu território e não se deixa manipular nem ser dominado por ninguém, né? É verdade. Agora, realmente, Marcelo, nós temos que marcar o nosso território, né? E não podemos nos acovardar. Nós temos que agir como a águia, né? Tá aí. Lê para mim, por favor. Leio. Olha, o único pássaro que se atreve a atacar uma águia é o corvo. Ele senta, né, sobre as costas da águia e começa a bicar o seu pescoço. No entanto, a águia não responde nem luta, ela não perde tempo e nem gasta a sua energia com o corvo, né? Simplesmente ela abre as asas e começa a subir o mais alto que pode.
Ou seja, quer dizer, quanto mais alto é o seu voo, mais difícil é para o corvo respirar, e logo ele acaba caindo por falta de oxigênio. Então, diante disso, quem escreveu o post pergunta, né? Deixa de perder tempo com os corvos, se você quiser um conselho. Certifique-se que seu voo nas alturas, continue, né, com seu voo nas alturas, e eles, por si só, vão despencar, né? Eles, os outros, que estão te atacando, vão te dispensar. É verdade. Agora, perfeito isso, né? Perfeito. O Papo da Madrugada termina aqui, né? Pessoal, valeu. Acompanhei, um beijão grandão para vocês. Bom fim de semana. Olha, obrigado pela companhia. Na semana que vem estaremos de volta com mais um Papo da Madrugada. Tchau.